Olá, está no ar o TV Câmara Entrevista. Um espaço na sua semana para refletir, entender e aprofundar temas que movem o mundo com especialistas convidados. A busca por experiências intensas e cenários diferentes leva muitos turistas a destinos extremos e diversos. Mas nem sempre a aventura termina bem e a trilha leva de volta para casa. Tragédias recentes, como a de uma brasileira que morreu ao cair em um vulcão na Indonésia e da menina que também perdeu a vida ao cair nos cânions aqui no Rio Grande do Sul, acendem um alerta. Até onde vai o limite entre o desafio e o perigo? Sobre isso que falaremos hoje. Quais os riscos do turismo de aventura e quais os cuidados que podem salvar vidas? Para dialogar sobre esse tema, converso agora com o capitão Pedro Henrique Sanhudo, do Corpo de Bombeiros, que já está aqui conosco, que atuou inclusive no resgate do corpo dessa menininha que infelizmente perdeu a vida, né, capitão? Seja muito bem-vindo. Obrigado, Vanessa. Olá, meu nome é Pedro Henrique Costa Sanhudo, sou capitão então do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio Grande do Sul, hoje comandante da 2ª Companhia de Bombeiro Militar. Essa companhia ela é composta por pelotões de Gramado, de Canela e de Taquara, né? Mas a nossa competência ela vai muito mais além, né? Então, por Canela, a gente tem competências e áreas de atuações de, por exemplo, municípios de São Francisco de Paula e de Cambará do Sul, né? Então, essa foi a nossa competência territorial que provocou, a partir do momento que a gente recebe a informação de uma queda de uma criança no Cânion Fortaleza, nos aparatos da Serra, provocando então com que a gente fizesse toda a mobilização das equipes para atuar no local, né? A gente teve apoios logísticos e operacionais de diversas regiões, né? Então mobilizando equipes de Gramado e de Canela, mas também tivemos apoio de Caxias do Sul, de Porto Alegre, de instituições, né, como a própria Brigada Militar, que teve um apoio operacional de aeronaves. A gente também teve uma força institucional de outro estado, a Polícia Civil de Santa Catarina também prestou apoios nos reconhecimentos de locais, né, até o momento que a gente consegue fazer a identificação, né, da vítima e, posteriormente, as nossas operações de descensão. Muito bom entender como é que tudo aconteceu. Ao nosso lado também temos aqui o Thiago Lima, que é o sócio da TripTri, que atua nessa questão de turismo, né? Thiago, seja muito bem-vindo virtualmente hoje, mas muito obrigada pela sua participação. O áudio está desligado, Thiago. A gente começa de novo a pergunta para ele, Jenny, de repente? Eu acho que tu nos escuta, Thiago, mas a gente não ouviu nada do que tu falou. Era o meu microfone aqui. Eu vou refazer a pergunta para ti, tá? Eu vou só dar a viradinha para cá, para daqui a pouco precisar dar um corte. Faz de conta que nada aconteceu, Thiago. Vou te perguntar de novo. E ao nosso lado também temos virtualmente o Thiago Lima, que é sócio da TripTri, que atua também nessa questão do turismo de aventura, que participa conosco hoje. Seja muito bem-vindo. Obrigada pela participação, Thiago. Obrigado pelo convite. Então, sou proprietário da TripTri, que faz viagens, né, da capital, leva centenas de pessoas, já levamos mais de milhares de pessoas para Cambará do Sul e pro Cânion Fortaleza, né, que é o motivo aí do nosso assunto hoje. Muito obrigado pelo convite. Então, eu vou começar agora com o capitão, né? Capitão, para a gente entender um pouquinho, né? O que leva o turismo a ter alguns riscos? Existem algumas áreas, algumas situações em que o turismo ele é um pouquinho mais arriscado, ou então as situações são mais extremas, né? O que a gente pode caracterizar como um turismo de aventura? O que as pessoas fazem nos cânions pode ser enquadrado, daqui a pouco é outro tipo? Exatamente, Vanessa. Então, essas atividades, principalmente atividades que a gente chama de um turismo natural, que são atividades em que as pessoas vão para fazer trilhas, vão contemplar, né, todo o cenário, todo o ambiente, carrega um nível de segurança que deve ser atentado a todos os profissionais de segurança, aos profissionais também que são hoje considerados os nossos guias turísticos, né, que são as pessoas que detêm de todo esse conhecimento e poderão fazer, guiar e orientar pessoas que vão para estes ambientes com este intuito, né, o intuito de ter uma experiência
natural, nesse nosso caso, né? E, por vezes, essa natureza, ela carrega, sim, a sua periculosidade, né? A sua forma de segurança num nível elevado, né? O local, por exemplo, aqui a gente já trabalhando com o caso do Canyon Fortaleza, né? Ele é um local em que existem as sinalizações, né? E essas sinalizações, elas estão lá para serem cumpridas, para serem devidamente respeitadas, porque justamente carregam um determinado risco ao próprio ambiente. E a partir desse momento, né, fica a cargo das pessoas devidamente orientadas e devidamente, né, norteadas, fazer os experimentos, né, seguir as trilhas, aproveitar estes ambientes, porém, né, a partir do momento em que a gente tem esse ultrapassar das medidas ordinárias de segurança, o risco ele está atrelado. Claro que o que a gente quer hoje é mostrar, não julgar as pessoas que fazem esse tipo de turismo, porque a gente precisa, assim, contemplar a natureza, precisa aproveitar, explorar os nossos espaços, e até mesmo por isso que o Thiago participa conosco hoje, vocês que são uma referência na questão das trilhas, das viagens que vocês organizam, né, Thiago? Fala pra gente um pouquinho sobre o porquê que é importante a gente, claro, a gente precisa prestar atenção na nossa responsabilidade, ali resguardar a nossa vida, mas a gente também precisa aproveitar, né? Thiago, fala pra gente então um pouquinho sobre o que vem a ser esse turismo de aventura. O turismo de aventura ele está cada vez mais procurado pelos viajantes, né? Que são destinos ligados à natureza. Eu levo pessoas que moram na região metropolitana e como cada vez mais a região metropolitana é densa, é cheia de prédios, a busca por destinos ao ar livre, cada vez ele desponta mais na nossa programação. A gente oferece, né, para os nossos clientes destinos de cidade e de natureza. E a procura por destinos de natureza cada vez ela é maior. E principalmente agora no verão, tem muita viagens, né, destinos com cachoeira, destinos com atividades de trilha, entradas na mata, cada vez mais as pessoas estão buscando esse tipo de atividade. Claro que quando a gente faz essa atividade com uma agência de turismo, que é o nosso caso, a gente tem um guia, que ele é um guia que estudou, né, ele é um técnico. É importante dizer isso, a profissão de guia de turismo ela é uma profissão técnica. O profissional ele estuda 2 anos para adquirir essa graduação. E ele, dentro do conteúdo no qual ele se tornou técnico, tem ali primeiros socorros e uma série de questões de conduzir grupos com segurança. E no caso lá que a gente vê no Canyon Fortaleza, é que muitas pessoas elas visitam sem essa presença de um guia qualificado, né? Embora eu esteja escutando o capitão aí dizendo que lá também tem a questão do autoguiamento, mas a gente tem que entender que muitas pessoas, mesmo com autoguiamento, às vezes elas querem ver um pouquinho além da placa, um pouquinho além do que é permitido, né? Claro que a menina que sofreu essa situação, ela desrespeitou ali a placa, né? Ela é uma criança, tinha a questão do autismo, porém muitas pessoas que são 100% capazes de entender qualquer situação também faz, às vezes, o avanço de sinalizações, né? E muito disso é o que vem dar esses acidentes. É muito importante a gente evidenciar a fala do Thiago, porque a gente percebe o quanto eles precisam se adequar também, estudar e se preparar para, né, poder salvar vidas. Porque muitas vezes ali a gente vai passear e não imagina que pode estar correndo um grande perigo. Então é importante a gente evidenciar essa fala do Thiago e mostrar o quanto eles se preparam para poder guiar as pessoas. E também evidenciar, claro, o trabalho dos bombeiros, né, que a gente, vendo a tragédia que aconteceu na Indonésia com a brasileira, né, que infelizmente perdeu a vida depois de cair num vulcão, a gente agradeceu por morar no Brasil e ter o corpo de bombeiros aqui para nos resguardar
só de olhar para o trabalho de vocês e ver o quanto vocês estão capacitados para fazerem isso. Com isso, capitão, eu também quero te perguntar sobre como foi a questão do Canyon lá. Conta pra gente como é que foi. Eu sei que é uma situação muito trágica, mas até pra gente prevenir próximas situações, né? Não, perfeito. Esse incidente, né, ele aconteceu então no dia 10 de julho, momento ali por volta de 13 horas e 40 minutos que eu recebi a informação, né, a ligação, de que teríamos essa queda de uma criança, né, já vindo com essa informação, né, uma criança com transtorno de espectro autista, no Canyon Fortaleza. Né. A partir desse momento, entendendo um pouco da complexidade de como essa operação seria, a gente já trabalhou com articulações logísticas, né? Então, mobilizei uma equipe tanto de bombeiros de Gramado quanto de Canela, essa companhia que hoje eu tenho a responsabilidade territorial, e também solicitamos articulações, né, de bombeiros de Caxias do Sul, bombeiros de Porto Alegre, que hoje fazem parte do nosso batalhão de busca e salvamento, então são profissionais especialistas em atividades de salvamento em altura, salvamento terrestre, e todo esse aparato, né, por meio de também avanços e apoios tecnológicos e de aeronaves, por exemplo, uma aeronave mobilizando equipes de Porto Alegre para chegar, né, em Cambará do Sul. E isso foi algo que influenciou positivamente no nosso tempo resposta, né? A nossa chegada no local se deu por volta das 16 horas e 30 minutos, e a partir dali a gente iniciou todo o gerenciamento da cena, né? Quando me perguntam da complexidade dessa operação, eu digo que essa operação ela vai desde o momento em que a gente precisa entender e perfurar uma rocha para fazer um sistema de estabilização, né? Para a própria descensão com cordas e acesso com cordas por descensão por meio de rapel, até mesmo o gerenciamento de aeronaves, pois nós tínhamos ali 3 aeronaves no espaço aéreo circulando, né? Então, desde essa necessidade de se criar um heliponto, que nós chamamos, né, um ponto estratégico para fazer ali a descida de uma aeronave, até mesmo essa operação do próprio rapel, né? Então, quando a gente chegou no local, a nossa maior problemática era a identificação, né? Nós não saberíamos onde a menina Bianca estaria, né? A partir da queda dela, se abre um campo em que a gente precisa fazer essa busca minuciosa, né? As aeronaves estavam ali, tentaram apoiar de alguma forma no reconhecimento, mas mesmo assim, pela característica geográfica do Canyon, a condução e a navegabilidade se tornava conturbada, né? Foi no momento em que nós utilizamos hoje uma tecnologia que para o Corpo de Bombeiros Militar ela é fundamental, serve tanto em operações de busca, de salvamento, quanto até mesmo de combate a incêndio, foi a nossa tecnologia do drone, né? Um drone com câmeras térmicas que foi então possível fazer a captação de caloria pelo o organismo vivo que ainda estava se apresentando, né? Então a gente conseguiu fazer essa captação, identificamos a localização exata, né, e permitiu que a gente fizesse a segunda fase da operação, que a partir daí a gente entende, né, a melhor estratégia é o acesso por cordas, é a descensão por meio de uma técnica de rapel e criar todo um ambiente de segurança e de estabilidade, né? Lembrando que no aparato da serra, exatamente onde nós estávamos, a gente trabalhava ali com uma altimetria de aproximadamente 1.000 metros. Então, nós tínhamos que criar muitos pontos de ancoragem, porque não existia ponto de ancoragem natural, né? Então, utilizamos 2 viaturas para fazer uma estabilização equalizada e ainda fizemos, né? Nós temos hoje uma tecnologia, um mecanismo, que eu digo melhor, que é um tripé, para fazer a descensão com segurança dos nossos operadores até a vítima onde ela se encontrava, né? Então, essa é a complexidade de uma operação que eu digo que durou 10 horas, e literalmente 10 horas, porque no momento em que a gente encontra e identifica a vítima com o meio das nossas tecnologias, até de fato a descensão dos operadores, o acesso e colocar a Bianca em solo com segurança, essa operação ela durou 10 horas. Pois é, a gente começa a entender não só a complexidade, mas a capacitação, né, das nossas profissões aqui no Brasil, dos nossos bombeiros e a importância dos nossos guias, né, Tiago? Queria falar um pouquinho, muito bem lembrado por você, em relação à diversidade que a gente tem aqui no nosso estado, né? A questão de temos muitas quedas de água, nós temos lugares muito altos, como é o caso dos canyons,
Quais são os principais riscos que tu observa, Tiago? Tu que já atua nesse meio há bastante tempo, tem bastante experiência, dá para nos guiar por esses espaços. Quais são os principais riscos que tu observa, falando especificamente aqui no nosso estado, no sentido desse turismo de exploração? Olha, a gente leva os viajantes para diversos destinos do Rio Grande do Sul, tá? Desde região das Missões, região do sul do estado, norte, como eu falei, muita viagem com cachoeira, trilhas, e a negligência de muitas pessoas ela é evidente. Mesmo tendo a presença de um guia orientando, informando que ó, o limite é predeterminado, é ali o limite, muitas pessoas ultrapassam esse limite. A gente não pode deixar, às vezes a gente quer colocar uma culpa no guia ou na própria proprietário da propriedade, mas muitas vezes realmente é negligenciado esse risco por parte dos passageiros. A gente eu vi o capitão dizendo que cuida também da parte de riozinho rolante. Isso. Sim. Ali a gente tem uma das cachoeiras mais lindas do Rio Grande do Sul e que milhares de pessoas vão ali nos finais de semana do verão. A gente chega, às vezes, a colocar mais de 4, 5 ônibus de diversas empresas com pessoas ali e é um lugar de extremo risco, né? O capitão deve saber. Então, cada vez mais essa conscientização das pessoas que precisa entender que não é porque o lugar é lindo que eu preciso tirar aquela foto no lugar mais perigoso de todo mundo. O que me parece muitas vezes é uma tentativa de autopromoção da pessoa em querer tirar uma foto num lugar de difícil acesso. E é isso que acontece muitas vezes situações como essa, né? A gente ultrapassa os limites literalmente, né, Tiago? O limite de exploração e acaba se colocando em risco e muitas vezes colocando outras pessoas em risco. Quero aproveitar esse gancho da fala do Tiago, capitão. Como é que o senhor observa também ali também, principalmente nas cascatas ali, eu acho que é o chuvisqueiro ali, né? Isso, onde o Tiago nos mencionou ali. Até um passeio eu quero fazer, inclusive, né? Eu falando do turismo, mas a gente tem que aproveitar mesmo, mas aproveitar com consciência. Queria que o senhor também nos trouxesse também os principais riscos que o senhor observa no dia a dia do trabalho de vocês ali, capitão. Não, perfeito. Complementando até essa parte do Tiago, né? A questão das próprias trilhas, né? Quando a gente está trabalhando ali com pessoas, viajantes, né, aventureiros, quando lidam com questões de trilhas ou lidam com ambientes em que a gente tem, né, a característica aquática, né, fazer com que essas orientações, e aqui eu acredito que seja uma união interessante entre os guias turísticos, né, e a profissão, porque o guia ele trabalha de uma maneira preventiva, né? Nós vamos atuar muitas vezes na resposta, né? Então ter essa troca de informações ela é fundamental para que a gente consiga fazer com que esse passeio não se torne uma tragédia, né? E com certeza, aqui uma das nossas grandes dicas, né, tanto da corporação, é seguir fielmente as orientações de um guia turístico, como o Tiago mesmo já ressaltou aqui, que é um profissional capacitado e técnico para determinar e para dizer o que é e o que não é seguro, né? A gente está vendo que qual é o objeto, muitas vezes, dessa nossa discussão, é saber lidar com o nosso público. A gente está lidando com um público que o ultrapassar muitas vezes do limite, e aqui vem pela natureza da aventura, ela está atrelada àquela essência, desafio, né? O desafio, ele é importante, mas a gente precisa também entender esse limiar, né? Esse limiar em que, a partir de um certo momento, né, esse risco ele vai acabar se tornando num incidente que pode se tornar num acidente e até mesmo numa tragédia, né? Então hoje as nossas indicações, as nossas dicas são isso, né? Seguir orientações devidamente e profissionalmente, né, construídas a partir disso. Na questão de crianças, né, quando a gente fala, é a observação dos pais, dos responsáveis,
tentando ser continuamente, né? A gente sabe que a criança, ela age muitas vezes por impulsos e aí eu trago de novo essa natureza do risco de um determinado ambiente, né? A gente precisa ter essa nossa atenção redobrada, né? Com as crianças, com esse tipo de público, né? E também na questão das próprias trilhas, né? A gente sabe que os guias turísticos, eles detêm desse conhecimento de uma orientação, de saber quais são as trilhas, quais são as rotas, quais são os mecanismos mais seguros de se fazer uma atividade dessas, né? Então, basicamente, preventivamente, nós salientamos essas orientações. E a resposta também, a gente tem a própria sugestão, né, na verdade, o acionamento dos canais de emergência oficiais do Corpo de Bombeiros, da Brigada Militar, o 93, 190, enfim, para que a gente já consiga fazer esse deslocamento, dependendo de como for a região, porque são regiões remotamente e com um certo risco de acesso, né? O próprio acesso muitas vezes ele vai ser dificultado. Então tem todo um trabalho logístico e operacional para se gerenciar uma operação dessas, né? As operações aqui que a gente vê muitas vezes atrelada a ambientes turísticos, naturais e turísticos, é justamente isso, né? Uma busca a uma pessoa desaparecida que por vezes está fazendo uma trilha, se lesiona, acaba que ela não consegue sair com os próprios meios, né? Então, o próprio, e aqui também entrando um pouquinho na seara do Thiago, né? A sugestão de sempre ter um kit de sobrevivência, porque essas pessoas estão indo para locais em que uma adversidade pode acontecer e essa pessoa ela precisa ficar um determinado momento até a chegada de equipes, né, profissionais conseguindo fazer o resgate, né, os próprios ambientes aquáticos também, que muitas vezes aqui a gente está trabalhando e as pessoas, né, os aventureiros muitas vezes pulam de cascatas, pulam de uma determinada altura, não têm o conhecimento total daquela região, não sabem se é uma região em que existe uma profundidade ou se é uma região com uma característica mais rochosa, e isso pode também muitas vezes influenciar, né, numa queda, levando a uma pessoa aí uma lesão, uma inconsciência, né, e até mesmo a sua submersão. Então todas essas orientações preventivas, elas por si só salvam vidas, né? Por óbvio que nós entramos no papel da resposta de um fato que já aconteceu, mas com certeza essa troca de informações entre quem trabalha antes e quem trabalha depois, ele é fundamental para que a gente tenha um cenário, né, não digo perfeito, mas um cenário ideal. Evitar pelo menos novas tragédias, né, Exatamente. capitão? Tiago, e como é que tu observa a questão do acolhimento? Porque para vocês desempenharem o trabalho de vocês, se prepararem, também tem que ter estrutura, tem que ter acesso à informação e tudo mais. Como é que tu observa a estrutura desses locais aqui no Rio Grande do Sul, falando? Eles estão acolhendo bem os guias turísticos até para poder desempenhar o seu trabalho com excelência? Como é que é esse acolhimento a vocês? Assim, a gente sempre foi muito bem acolhido. Tá? Hoje, a gente é um facilitador pro dono daquele espaço em conduzir essas pessoas, né? E muitas vezes, e até o exemplo do caso da menina, era alguém que estava sem a presença do guia, né? Então, não que com o guia vai ser evitado, mas que com o guia, pelo menos, será orientado. Isso é uma diferença. E vale destacar que lá no Cânion Fortaleza é a primeira ocorrência dessa natureza. Tá? Não tínhamos registros ainda desse tipo de situação de uma pessoa cair do cânion. Embora seja, como o capitão falou, 1.000 metros de altura, o local ali onde pode chegar bem na beiradinha do cânion, mas até então não tinha esse tipo de ocorrência, né? Então, respondendo a pergunta, a gente sim, sempre é bem recebido, justamente porque todo mundo entende que se a gente está com um guia de turismo, a gente está orientado, né? E a gente teve agora também, nesse mesmo mês, esse inverno para nós aqui, teve vários acidentes parecidos, né? Onde ocorreu até fatalidades. A gente teve a questão
o voo de balão ali na cidade de Praia Grande, né, que é uma cidade vizinha, e também é uma das principais atividades de Cambará do Sul hoje, o voo de balão, que é uma atividade muito segura, que é o voo de balão. A gente teve também em São Francisco de Paula uma situação onde um casal andando naqueles carrinhos elétricos, eles tiveram uma fatalidade. Não se sabe ainda, não sei se já apuraram, mas o carrinho caiu, né, no lago e eles infelizmente morreram. Então, existem essas fatalidades, são, ao meu ver, pontuais, são acontecimentos que fogem da regra, porque esses lugares recebem muitas pessoas. A gente tem lá o Canyon Fortaleza, que recebe milhares de pessoas nos finais de semana, nas férias. O parque, esse que eu falei das flores ali em São Francisco de Paula, lugar extremamente bonito, bem servido, com bastante infraestrutura, e teve essa situação. O voo de balão também, sempre seguro, teve essa situação. Então, são questões pontuais que a gente não tem que levar como, não dá mais para visitar porque é um risco iminente. Não, o risco ele existe em qualquer lugar, né? A gente vai atravessar a rua na capital, a gente também tem um risco. O risco de vir uma pessoa desgovernada num carro, também um risco. Mas a gente não pode, a partir de agora, dizer, não vou mais visitar porque eu vou cair, eu não vou mais lá no parque porque o carrinho caiu, não vou mais andar de balão porque o balão caiu. Então a gente tem que saber separar muito bem essas coisas. Entra bem naquela linha, né, de explorar, mas explorar com consciência e saber. A gente quer aproveitar a vida, mas a gente quer principalmente cuidar da nossa vida para poder aproveitar outras experiências também, né, capitão? O senhor que já lidou muitas vezes com a situação ali infelizmente, quando acontece uma fatalidade ou acontece um acidente, quais são os cuidados indispensáveis que o senhor percebe que as pessoas precisam ter e levar em conta? Depois eu vou repetir também essa pergunta para o Thiago, mas também quero, nessas palavras, entender quais são os principais cuidados que a gente precisa ter na hora de, então, optar por fazer uma atividade um pouco mais fora, né, da tranquilidade, um pouco mais arriscada. Sim, perfeito. Bom, tudo começa com um planejamento, né? Então, saber aonde eu estou indo, saber qual é o meu destino, né? E aqui, a partir do destino que eu escolho, né? Aqui vamos usar este exemplo, né? Um destino turístico natural, preciso entender qual é a característica desse meu destino, né? Esse é um destino em que eu vou vivenciar um ambiente natural de trilhas, eu vou ter a altitude influenciando, eu vou passar por um ambiente aquático, eu vou precisar, né, por vezes fazer alguma transposição, vamos elevando o nível muitas vezes da aventura, né? Eu vou numa trilha, eu preciso fazer uma descensão, eu preciso ter conhecimento de atividade em altura, por vezes sim, dependendo do nível de aventura que nós estamos escolhendo e vamos enfrentar, nós precisamos ter um conhecimento prévio para não fazer com que, primeiro, o nível de complexidade de um ambiente, de uma trilha, de uma aventura, ele é acima do que eu sei. Eu estou preparado fisicamente, mentalmente, com ferramental para estabelecer e para exercer uma determinada atividade. Acredito que já começa a partir dessa organização pessoal e entendendo qual é a nossa capacidade física e mental. E aí a gente começa a estabelecer essa estratégia, né? Tá, perfeito. Sim, tenho o perfil, tenho a capacidade, tenho a técnica. A partir desse momento agora vamos estudar, né, a região. Vamos para uma aventura em canyons, ok, vou estudar como é que funciona desde um sistema até mesmo de segurança, existem guias nessa localidade que me orientarão de uma maneira técnica, profissional, capacitatória, e aí a partir desse momento a gente já não está falando mais daquela pessoa, mas sim de um terceiro que vai me auxiliar, vai me orientar. A própria, né, quando a gente lida com altimetria, como é o
clima no local. Esse é um clima que eu vou trabalhar com baixas visibilidades, com iluminação também curta, né? O caso do Canyon Fortaleza, na nossa operação, ela teve uma complexidade atrelada em razão da própria iluminação natural. A partir de 18 horas, 19 horas, a gente já não tem iluminação natural. Então, tudo isso influencia. Uma pessoa que, por exemplo, está fazendo uma trilha nesses ambientes, pode chegar no momento em que essa iluminação ela vai ser um fator, né, de adversidade para aquela pessoa. E aí a gente volta a toda aquela questão da própria preparação e do planejamento para fazer uma atividade. Estou indo sozinho, estou indo com um grupo, estou indo com um parceiro, com uma parceira, estou indo com filhos, né? Então, entender todo esse globo e para onde eu estou levando, né? Muitas vezes em que eu vou ser o responsável por um grupo e o grupo, eu digo um grupo familiar, né? Claro, eu vou ter o meu profissional guia turístico que vai me orientar, mas eu estou naquele momento, né? E a partir disso a gente precisa cuidar de todos esses fatores que num ambiente de adversidade, num ambiente em que eu vivo um cenário em que pode acontecer uma lesão, pode acontecer algum fato que não estava na minha preparação, não estava no meu planejamento, e aqui de novo, né, falamos do elemento natureza. A natureza ela é imprevisível, né? Bem como o Thiago salientou aqui, são operações e são casos com uma baixa frequência e nós, enquanto analisamos esses casos, a gente tem que ter muito cuidado, porque é pela baixa frequência que nós não experienciamos, não temos a experiência, e a partir do momento que a gente faz uma operação, a gente precisa redobrar todos os cuidados e todos os critérios de segurança, porque eu não conheço, muitas vezes, o meu ambiente, um ambiente rochoso, um ambiente que eu posso ter e vivenciar desplacamento, eu posso ter né, quedas de rochas nos meus operadores, né? Já aconteceu. Então, todo esse cenário de natureza, ele está desconhecido. A gente tem um conhecimento parcial de todo o cenário. Então, eu acredito que os cuidados, desde um planejamento bem estruturado e bem feito, eles já influenciam na atividade que a gente vai vivenciar e na experiência, né, que aquela pessoa busca vivenciar. Thiago, eu sei que a tua maior dica é contrate um guia turístico, né? Até para poder se planejar com mais cuidado com quem entende bem do assunto. Mas também quero entender de você, porque a gente muitas vezes vai passear e a gente não se dá conta que tem que se preparar fisicamente, tanto que mesmo nos passeios que vocês também indicam, vocês colocam lá as recomendações, né? Quem pode participar, o nível que vai pedir daquela pessoa, de dificuldade, exato. Então, a pessoa se prepara fisicamente, psicologicamente. Quais são esses cuidados que você cita para nós, que são importantes na hora tanto de escolher um destino, quanto também de aproveitar o passeio? Pois é, eu estava escutando o que o capitão falou, aí seria um mundo perfeito, né? Porque é isso que a gente entende que a pessoa faria, esse pré-julgamento, da onde ela está indo, com certeza a gente não teria problema. O que a gente presencia no dia de uma viagem às vezes as pessoas indo por Canyon Fortaleza de salto alto, né? Um calçado totalmente inapropriado que vai causar um tropeção, né? Então, a minha dica é a mesma do capitão. A pessoa tinha que, pelo menos, tirar um tempinho ali para saber, como é que vai ser o piso do terreno. Eu vou ir para a praia, a gente faz viagens para o litoral no verão. Tem pessoas que não levam protetor solar. E acontece das queimaduras, né, de segundo, terceiro grau, pelo simples fato de não ter levado o protetor solar. Então, brinquei ali com o capitão do mundo perfeito, mas que realmente, às vezes, são esses detalhezinhos que a gente percebe que muitas vezes as pessoas não têm nem noção para onde elas estão indo, né? E eu que trabalho já com o turismo há mais de 12 anos, eu vejo que muitas pessoas, elas adquirem, né, a experiência, elas compram a viagem por causa daquela imagem que ela viu que uma agência ofereceu. E ela só quer isso.
e ela não está preocupada se ela está com calçado desapropriado, ela está preocupada naquela imagem que ela vai ver. Então, mesmo a gente colocando todas as informações de qual tipo de roupa que ela tem que usar no dia, o que ela tem que levar, um repelente também, que é muito importante para destinos de natureza, poucas pessoas leem, poucas pessoas seguem a orientação prévia do destino. Né? Então, muitas pessoas às vezes chegam no destino e pensam, mas eu tinha isso, tinha que ter até o calçado. Aí, lá no destino, vai perceber que está com uma roupa não apropriada. Né? Então, a dica é as pessoas realmente estudarem um pouquinho o destino antes de ir para o destino, né? E essa é a maior dica nossa. E a questão da contratação de um guia de turismo, ele se dá também a pequenos grupos, a grupos familiares, uma viagem de carro, vai você e um acompanhante. Gente, é tão bom viajar com guia de turismo que ele vai te trazer vários elementos, história, tudo sobre aquele destino. Então, experimentem alguns dias, se essa mensagem se propagar, que tomara que se propague, experimentem um dia chegar num destino e contratar um guia, para tu ver o quanto tu vai aproveitar muito mais aquele teu passeio, aquele teu dia. Porque muitas vezes a pessoa ela chega no destino e já vai para o atrativo e volta. E muitas vezes, se tivesse com esse guia de turismo, ele explicaria todo o trajeto, a história, desde quando está ali, ia explicar sobre a flora, a fauna. Então, enriquecer muito mais o próprio destino. A pessoa voltaria com muitas histórias para contar, e não apenas com uma foto, que vai durar apenas um dia ali na tua rede social. Então, a dica é essa: contrate o guia de turismo para tu voltar com histórias para contar, e não apenas com uma foto. É muito bacana ouvir isso, né? É tu aproveitar não só o destino, mas aproveitar a viagem que te leva até esse destino, né? Muito bem lembrado pelo Thiago, capitão, essa questão de muitas vezes, a gente, em vez de regulamentar alguma coisa, dar alguns limites, simplesmente as pessoas vão lá e cortam, né? Então, daqui a pouco alguém se lesionou em algum lugar, não vamos mais para lá. Não é por esse caminho, a gente caminha também pelo caminho da conscientização, né? Mas por que é importante a gente tratar sobre esse assunto no Brasil? A gente está preparado para lidar com esse tipo de situação, capitão? O que a gente entende, né? Pegando um pouquinho da primeira parte ali da frase do Thiago, é sobre não fazer com que uma situação, né, por vezes isolada, faça com que se crie, né, um cenário de medo, um cenário de algo que a gente não pode abrir a oportunidade, né? Entendemos, né, que com essa conversa, essa aproximação de orientações e de conhecimento e de informação, a gente consiga preparar uma conscientização para que a próxima experiência e a próxima oportunidade ela seja de fato uma aventura e, como bem o Thiago mencionou, um registro que vai se tornar, né, prolongado na vida daquela pessoa. Então nós buscamos aqui sim hoje, e esse nosso papel de uma conscientização e de orientação é fazer com que essa atividade, que não vai deixar de existir por conta de casos e fatos isolados, né? Por contrário, as pessoas, e como a gente observa esse ambiente, as pessoas estão cada vez mais buscando experiências turísticas, naturais. Hoje eu observo isso em razão dos nossos municípios de competência, então a gente fala de São Francisco de Paula, fala de Câmara do Sul, fala de Três Coroas, fala de Riozinho, fala de Rolante, fala de Canela também, de Nova Petrópolis. Nós temos ambientes
de trilhas, ambientes de cascatas, ambientes de turismo natural, né? E as pessoas estão cada vez mais buscando esse tipo de atividade. Então, no momento em que a gente conscientiza a prevenção e conscientiza também as conversas contínuas do que fazer, de como a gente pode se preparar, de como a gente pode, né, ter o auxílio e a orientação de um profissional, isso faz com que esse nosso, hoje, desafio se torne um ambiente positivo, produtivo e, de novo, né, um registro positivo de uma família que saiu, né, para ter um momento de paz, de tranquilidade, de boas lembranças, de boas histórias, se mantenham assim. Isso é o que a gente espera no fim, né? Tiago, e como escolher uma boa agência ou um bom guia? Na hora de a gente escolher quem vai nos levar até o nosso destino, até muitas vezes a gente está preocupado em ir para algum lugar, mas não sabe nem como. Quais são os cuidados que a gente tem que ter na hora de escolher um profissional que nos leve, então, para esse espaço? Hoje a internet ela nos oferece qualquer tipo de prestador, né? Então vai do consumidor ele prestar atenção em vários elementos para que ele tenha a melhor experiência. Hoje o próprio Google ele dá as avaliações, né? Então é importante, antes de fazer uma contratação, olhar as avaliações do Google, porque as avaliações elas são o cliente dizendo como é a prestação do serviço daquele profissional. E no caso de uma agência de turismo, além dessa questão da avaliação pessoal ali, que é a do Google, é saber se a empresa está devidamente cadastrada, né, registrada no Cadastur, que é o cadastro das empresas de turismo de forma nacional, e também se essa agência contrata o guia de turismo técnico. Porque tem várias empresas de turismo, embora tenham o registro no Cadastur, elas colocam um coordenador, um auxiliar de trilha, que não é o guia. Então é importante, talvez, antes de contratar uma empresa de turismo, saber se aquela empresa ela contrata o guia de turismo. Porque hoje um guia de turismo ele tem um preço, né? Ele tem um valor. E tem empresas que não contratam para não encarecer o custo daquela viagem. Então, a principal dica é saber se essa empresa ela tem o Cadastur e se ela contrata guia de turismo certificado, que são essas pessoas técnicas preparadas para passar orientação, que carregam consigo um kit de emergência, que tem curso de primeiros socorros, né, que é assim que é um trabalho de um guia de turismo. Ele é uma pessoa extremamente capacitada para conduzir as pessoas e trazê-las, né, com segurança. Pois é, a gente percebe que não é um custo, né? Chega a ser um investimento para te aproveitar teu passeio com tranquilidade. Bem como o capitão lembrou também e como o Tiago nos avisa. Porque não é só uma pessoa que vai lá para te dizer, tira uma foto aqui e vai para um lugar aqui. Não, é uma pessoa que está preparada. Tomara que não aconteça uma situação. Mas imagina estar lá fazendo uma trilha e resbalar numa pedra, machucar o pé, torcer o tornozelo. O guia, ele está ali com os kits, como o Tiago nos falou aqui, está ali para poder auxiliar caso seja necessário, né? Também quero valorizar um pouquinho o trabalho dos bombeiros, né? Entender como é que vem toda essa preparação de vocês, porque ainda bem que a gente tem essa referência aqui no Brasil dos nossos bombeiros, né? Hoje a gente tem aqui a presença do nosso capitão, trazendo esse trabalho que foi feito lá no Canyon. Temos também a questão da atuação dos bombeiros que atuam em questões de fogo, porque bombeiro não é para apagar fogo, gente, não é só para isso, eles fazem muito além disso, né, capitão? Exatamente, né? Então, quando a gente fala um pouquinho da área e das searas do Corpo de Bombeiros, né, a gente vai falar tanto do combate a incêndio, né, que é, digamos assim, a nossa essência, né, é pelo fato da sociedade lembra de nós, mas a gente também trabalha com atividades de salvamento em altura, salvamento terrestre, acidentes veiculares, né, atendimento pré-hospitalar, atividades
atividade de sinotecnia, né, que são os nossos cães de busca em atividades aí de salvamento, de buscas em casos de enxurradas, deslizamentos, né, movimentações de massa. A gente fala sobre buscas e resgates em estruturas colapsadas. Então, essa nossa área de especialidades, ela é muito abrangente, né? E aqui eu estou falando só da atuação operacional, né? A gente também faz um trabalho de prevenção, né, com a nossa segurança contra incêndio, que hoje em dia e se considera um dos carros-chefes, né? É a cultura da prevenção, né? A gente diz muito a máxima de a ocorrência, né? Ela se dá em razão da falha da prevenção, né? Então a gente busca hoje em dia essas atividades preventivas e até mesmo atividades sociais, né? Em que a gente tem aí os nossos programas de Projeto Bombeiro Mirim. Na nossa região a gente tem eventos solidários, eventos que a gente chama aí de Capacete Rosa, né? Um evento alusivo ao mês e ao Dia da Mulher. Então hoje a corporação, ela trabalha com todas essas vertentes e todas essas frentes, né? Eu digo que é um trabalho com certeza gratificante, né? Carrega sim o peso e a responsabilidade, né? Quando a gente volta para a nossa operação, com certeza a gente gostaria de ter feito um salvamento com vida, mas a gente também tem que lembrar que a gente está dando, né, a oportunidade de uma família vivenciar o processo natural de luto, né? E a gente fez isso acontecer, a gente conseguiu fazer um resgate com dignidade. E é bem importante a gente falar isso. Na construção desse programa, eu e a Jennifer, a nossa produtora executiva, a gente pensou em trazer os dois lados, né? Primeiro, os bombeiros, a gente deu muita sorte na indicação do capitão Sanhudo, que atuou, então, no resgate do corpo da menininha, né, que infelizmente perdeu a vida, para a gente entender que tragédias podem acontecer e que a gente pode evitar. E também trazer o Thiago para mostrar para vocês que existem empresas capacitadas, que lidam com seriedade, para que a gente possa aproveitar o nosso passeio, né? A gente traz esses dois lados que são importantes para a gente entender que dá sim para aproveitar. Claro, a gente não pode romantizar essa questão de vamos explorar, a gente tem que viver a vida e viver sem pensar, sem consequências. Não, a gente tem que aproveitar, bem como eu falei no começo. A gente tem que aproveitar a nossa vida, mas saber resguardar ela para poder aproveitar outras experiências também. Nesse sentido, então, Thiago, já quero que você vá deixando o seu recado para quem está nos acompanhando, né? Falar um pouquinho sobre a importância de a gente prestar atenção para poder aproveitar o nosso passeio. Carregar memórias. Essa é a minha dica final aqui. Todos que querem fazer viagens por destinos turísticos do Rio Grande do Sul, ele é cheio de destinos de natureza, gastronômicos, cidades maravilhosas. Então, escolha uma empresa que vai te levar com segurança e que vai te trazer com segurança, né? Então, escute o que o guia de turismo tem a falar, ele vai te enriquecer com informações locais, com curiosidades, com história. Então, o destino, muitas vezes, é apenas um detalhe. O mais legal de uma viagem é as pessoas que vai conhecer, os sabores que você vai degustar, todo o conjunto que tem por trás de uma viagem. Então, continuem viajando, explorem, se permitam fazer viagens incríveis aí que vão te levar para sempre ter memórias inesquecíveis nas suas vidas. E qual que é o teu passeio favorito, Thiago? Conta pra gente. Tu é mais ousado, é mais tranquilo? Eu gosto de turismo de natureza. Sempre gostei, prefiro. Acho que a gente vive numa região tão densa, né, que são as capitais. Sempre quando a gente consegue ir no final de semana poder aproveitar um pouquinho, eu sempre escolho turismo de natureza. Eu falo que é turismo de contemplação. É aquele onde a gente relaxa, baixa a tensão e consegue se energizar. Eu digo que o destino de natureza, ele carrega nossas baterias para que a gente continue a trabalhar, a viver. E sempre quando a gente está um pouco estressado, a gente vai de novo para o destino de natureza para se recarregar novamente. Já vai estudando, capitão, porque eu vou deixar mais uma dica para o Thiago, então. Um passeio que a gente não pode perder aqui no Rio Grande do Sul, Thiago. Qual que é a tua dica para a gente? Olha, eu gosto muito das missões, faz muita história, natureza também, uma cidade pequenininha, mas cheia de história. Gosto bastante da região da Serra, que também alia cidade, gastronomia, serviços, conveniência, tudo também ligado à natureza.
Também não posso deixar de falar sobre a região de cima da serra, que é aquela região maravilhosa ali dos Pinos, São Francisco de Paula, com todo aquele charme ali do frio. Então, a zona sul também do estado do Rio Grande do Sul, a questão das lagoas, né? Então, destino não falta aqui no Rio Grande do Sul, a gente pode, cada final de semana, tá indo para uma região, porque a gente vai sempre voltar com memórias inesquecíveis. Bem. Também quero te pedir o seu recado final, capitão, por favor. Não, com certeza, né? Voltando um pouquinho para a área operacional, já mencionada aqui, a questão da operação, né, internacional que aconteceu recentemente, né, no caso da Indonésia, né, e fomos indiretamente comparados, né, em relação à resposta, né. Eu sempre digo que essa comparação ela não é possível de ser feita, né, porque nós temos outros tipos de pessoas, nós temos outros tipos de equipamentos, de ferramentais, né, e também as próprias características e geografias, né, do local. Vimos essa manifestação social acontecendo, né, porque no Brasil foi muito mais rápido, mas a gente, de novo, não pode fazer essa comparação, né. Uma mensagem que eu deixo aqui é que a corporação, né, o Corpo de Bombeiros Militar, ele está pronto para dar a resposta, né? E nós vamos fazer isso com toda a nossa garra, com todo o nosso afinco, como se um familiar nosso fosse, né? Nós temos essa carga e essa imagem do Corpo de Bombeiros, né? Pessoas que abnegam-se de suas famílias para salvar e proteger aqueles que muitas vezes não os conhecem e, quem sabe, quiçá, nunca os conhecerão, mas eles estiveram lá. Essa mensagem é muito importante, né? E tomara que a gente não precise dos bombeiros, mas precisando, que bom saber que a gente tem vocês. Capitão, também quero aproveitar o capitão, que inclusive veio de longe para participar do programa conosco hoje. Já fez uma viagem para chegar até aqui, né, capitão? Mas fala pra gente, tem um destino favorito? O senhor é mais do turismo? A gente sabe que a profissão em si já é uma aventura, sim, né? Mas é mais o turismo mais tranquilo, enfim, qual que é um destino que a gente precisa conhecer? Bom, hoje falando um pouquinho das nossas regiões, né, da minha região de atuação, então eu tenho responsabilidade por Gramado, por Canela, por Taquara, por Nova Petrópolis, por Rolante, Riozinho, Três Coroas, Igrejinha, né, a gente também fala de São Francisco de Paula, de Cambará do Sul, então eu acredito que eu sou mais da linha do Thiago também, eu sou contemplativo, né, não sou muito aventureiro nessa questão, prefiro uma cabana, ficar com a minha esposa, tranquilo, só contemplar aquele ambiente ali e, né, deixo aqui a sugestão hoje, né, Gramado, assim como é a nossa sede da companhia, mas também é um dos destinos turísticos aí que já foram devidamente reconhecidos como o segundo destino turístico, né, a nível nacional, e deixo aqui essa imagem aí das nossas regiões da Serra, que estão de portas abertas aí para o destino turístico. E é bem isso que a gente quer, né? A gente termina o programa de uma forma mais leve para mostrar que a gente precisa sim aproveitar, mas precisa aproveitar com consciência. Tiago, muito obrigada pela tua participação, obrigada por ter trazido os teus conhecimentos para a gente entender um pouquinho da importância da profissão do guia turístico, entender um pouquinho da importância de a gente prestar atenção para aproveitar melhor o nosso passeio. Muito obrigada, Tiago. Agradeço e fico à disposição. Da mesma forma também, capitão, obrigada por ter vindo, ter se disponibilizado para trazer para a gente esses esclarecimentos, nos ensinar, né, também trazer essas dicas de como aproveitar melhor o nosso passeio. Muito obrigado, agradeço também, cumprimentar o Thiago, mesmo que remotamente, acredito que foi uma conversa de muito valor, né, valor agregado para as próximas oportunidades, né, para que a gente consiga disseminar essa cultura da conscientização, justamente, né, por que a gente está falando desde o início do programa, né, o coletar um registro positivo para a família e para o resto das vidas, né, através dos destinos turísticos e desse trabalho aí do turismo natural, que hoje é uma vertente. E essa é a nossa mensagem, né? Com a presença do Capitão Sanhudo, também com a presença do Thiago, da Triptri, a gente quer mostrar para vocês que sim, a aventura e a natureza, elas importam, mas a segurança, ela tem que vir em primeiro lugar. A gente precisa respeitar os limites do nosso corpo, respeitar os limites da nossa mente, respeitar também o ambiente ao qual a gente está ali se aventurando para aproveitar o nosso passeio e no final ter os bons registros, ter as boas memórias que os nossos convidados trouxeram para a gente aqui. Explorar sim, mas explorar com consciência para aproveitar o melhor da nossa vida, que de fato é a nossa vida.
Então, com isso, o nosso TV Câmara Entrevista de hoje fica por aqui, mas você pode rever esse e outros programas da TV Câmara no nosso canal no YouTube. Muito obrigada pela sua companhia, a gente volta na próxima semana com novos assuntos para você. Até a próxima!